Então, abram suas Bíblias em Juízes, capítulo 13. Não vou recapitular Ezequias, não vou falar de Jefté, senão eu não consigo avançar em Sansão. Amém? Então, se alguém que está sentado à mesa tem dúvida do que eu já falei antes, tem vídeos aí sendo colocados lá no YouTube do Rodrigo e estão sendo compartilhados no grupo. Compartilha no grupo também. Só buscar lá, tem as coisas que eu estava falando antes. Quem está aí ouvindo online também, no YouTube. E se não tiver lá, vai estar daqui a pouquinho, porque às vezes o ritmo de compartilhamento não é o ideal, mas em algum momento vai estar lá. Nós temos falado sobre propósito. Eu quero resumir para vocês que estamos falando de propósito. O foco é o que Deus tem reservado para nós, né? A tônica da minha discussão sobre a vida de Ezequias é que Deus deu 15 anos de vida a mais para ele com um propósito, que era colocar em ordem a sua casa. Porque ele não tinha filhos, a descendência de Davi tinha que continuar e ele tinha que ter foco em algo que fosse maior do que ele, que ultrapassasse a vida mundana e carnal dele. Mas ele não tinha esse foco. Em algum momento, ele se vangloria dos ganhos que ele tinha arrebanhado com o reinado dele, do poder do exército dele, das riquezas que ele tinha, e ele esqueceu do propósito e se perdeu ao longo do caminho, né? E aí eu fiz um link com a vida de Sansão, que quando Manoá tinha uma esposa, a esposa dele era estéril, Deus vem anunciar para Manoá, primeiro para a mulher, né, dele, primeiro para a mulher de Manoá, que ela daria à luz um filho, mas que tinha um propósito desse filho nascer. Então, quando a gente olha a vida de Ana, por exemplo, a gente vê que Ana ela não tinha capacidade de gerar filhos, ela também era estéril, aparentemente estéril, né? E aí ela se sentia humilhada diante das outras mulheres que tinham filho e ela não tinha, e ela vem colocar isso diante de Deus. E Deus dá um filho a Ana, e esse filho vem a ser Samuel. E o que eu tentei colocar como um paralelo bem claro dessa passagem, e a gente consegue enxergar esses princípios também na vida de Ezequias. Deus ouve oração, irmãos. E Deus está interessado no seu choro, como foi o caso de Ana. Mas Deus sempre faz isso com um propósito. Então, ele não só ouviu a oração de Ana para que ela deixasse de ser humilhada por outras mulheres. Ou seja, não estava com o foco do atendimento da oração de Deus ao pedido de Ana, não era somente Ana. Quando a gente olha lá para Tiago, a gente vai ver que Tiago fala que a gente pede, mas não recebe, porque a gente pede mal. E como ele classifica pedir mal? Ele explica, ele fala, você pede mal. Porque não pede direito, porque não ora direito, você não ora uma hora por dia. Não, ele fala o que é pedir mal. O que é pedir mal? Você pede focado só em você. Então, a oração de Ana, estou sendo humilhada, Deus, me dá um filho. Se Deus ouvisse essa oração só com essa tônica, ele estaria contradizendo ele mesmo, porque essa palavra de Tiago veio inspirada pelo Espírito Santo. Então ele dá um filho para Ana com o propósito de usar essa criança para ser um juiz em Israel. O último dos juízes, na verdade, que é Samuel, que além de juiz era profeta. E ele usa grandemente Samuel no estabelecimento da monarquia e do reino de Davi e da descendência de Davi, que tem um link com Ezequias. No caso de Manoá, é a mesma coisa. Manoá não podia ter filhos por causa da esposa, e o anjo do Senhor aparece, vai falar com a esposa que ela ia ter filhos, e explica, né? Aí, abre aí a Serena de Juízes 13, isso. Vai lá no início, lá, por favor. Acho que é no verso 6, se não me engano. Não, é antes. Então fala ali, é no 5, né? Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então ele fala como é que o menino tem que viver e qual o propósito da vida do menino. Quando ele fala nazireu, ele está fazendo referência ao número 6,
onde se explica o que é o nazireado, né? Não vamos ler aqui não, a gente leu a última vez. O nazireu era alguém que, além de se separar e seguir todas as leis de Deus, ele ainda seguia 3 regras específicas do nazireado. A gente não pode esquecer que a gente pensa, o cara nazireu, né? Ele não vai se contaminar com mortos, ele não vai se servir da videira, não é só o vinho, ou seja, nada que é da videira, nem a semente, nem a casca, nem a fruta, né? E ele não vai passar navalha na cabeça, ele não vai cortar os cabelos, né? O nazireado tinha um tempo específico que era conforme o coração daquele que se consagrava. Não, eu vou seguir o voto de nazireu por 1 semana, por 1 mês, por 1 ano, por 10 anos. Mas no caso de Sansão, era para a vida inteira. Então, enquanto ele estivesse vivo, inclusive desde o ventre. Tanto que a mãe recebe orientações específicas. Então, você, desde agora, tá grávida, você não faz essas coisas. Por quê? Porque desde o ventre o menino vai ser nazireu. Mas a gente pensa que isso é ser nazireu. Não, nazireu é isso somado a cumprir os mandamentos da lei de Deus. Então, assim, eu vou fazer isso aqui e o resto dos mandamentos se exploda. Não, não é isso. E a maneira de viver do nazireu, no caso de Sansão especificamente. E qual é o propósito da vida dele? Livrar os israelitas dos filisteus. Então, a conjugação disso era aquilo que deveria vir para a vida de Sansão. A gente viu um pouquinho mais embaixo. Desce aí a Bíblia, por favor. No verso 8, isso. Então Manoá orou ao Senhor e disse assim, a mulher vai falar para ele, olha, um varão formoso, um anjo de Deus veio e falou isso. Aí Manoá orou ao Senhor e disse, no verso 8, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Desce um pouquinho mais. Deus ouve essa oração, né? O anjo de Deus volta, a mulher fala para ele, olha, aquele homem que me apareceu a primeira vez está lá no campo. Manoá vai até lá e ele fala ali no verso 11. Então Manoá levantou-se, seguiu essa mulher e foi aquele homem e disse, és tu aquele homem que falou a essa mulher? E ele disse, eu sou. Então disse Manoá, cumpra-se as suas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? Ou seja, como é que ele tem que viver e qual é o propósito da vida dele? O cara já tinha falado antes. Ele falou claramente antes, olha, ele vai ser nazireu, consagrado, e o propósito de viver dele é livrar os israelitas da mão do filisteu. E aí, o que eu salientei da última vez que a gente conversou? Às vezes, a gente mesmo, né, ou por falta de fé, ou por conveniência, a gente truca Deus. Mas Deus, vai ser assim mesmo? Mas é isso mesmo que o Senhor quer? Né? O Senhor tem certeza do que o Senhor está falando? Então ele vai e repete a mesma pergunta, né? Aí o anjo fala, de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo quanto o processo da videira não comerá, ele repete. Ele fala, olha, tudo aquilo que eu já falei para ela é para fazer. É como se ele estivesse falando assim, poxa, já não falei isso, né? Olha, é aquilo que eu já falei, vocês façam, né? E aí ele fala que vai honrar um anjo e pergunta o nome dele, né? Fala assim, qual é o teu nome, né? Para que... No 17, né? Qual é o teu nome para que quando se cumprir a sua palavra te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? E eu pedi para a gente ir lá em Isaías 9:6, né? Aonde uma profecia de Isaías, anunciando a vida do Messias, fala que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, né? Então, eles adoram, sacrificam a este anjo, o anjo sobe com a fumaça do sacrifício queimado e eles entendem que aquele é o anjo do Senhor. Pessoal, aquilo ali é uma cristofania, né? Quando ele fala assim, por que pergunta meu nome que é maravilhoso? A primeira vez que ele pergunta assim, você é aquele? Ele fala, eu sou. Vocês percebem? Né? Ele está falando assim, eu sou Deus. Eu estou aqui. Eles viram Deus.
né? E quem é esse Deus? Cristo. Então Cristo veio pessoalmente para dar um propósito para a vida de Sansão. E falou com quem? Com os pais dele. Então a responsabilidade geracional, e aí eu retomo o que eu estava falando antes, a responsabilidade geracional começou não diretamente com Sansão, mas com quem comprar o voto, quem comprar o princípio, quem comprar o propósito, quem comprar o objetivo de vida para o filho? Os pais. Então, Jesus pessoalmente veio falar com os pais. E teve que falar duas vezes, porque de primeiro eles não acreditaram. Eles tinham que tomar uma atitude para passar algo adiante para a próxima geração. Percebe o paralelo com Ezequias? Qual era o paralelo que eu poderia traçar com Ezequias em relação àquilo que Ezequias tinha que fazer, que era colocar em ordem a sua casa? Colocar ordem na casa de Ezequias não tinha a ver com ele ajustar as finanças do reino de Israel. Por que não tinha a ver com ajustar as finanças do reino de Israel? Porque depois ele mostra para aqueles homens que vieram visitar o reinado dele a prosperidade que Deus tinha dado a ele. Então o problema não era financeiro. Então era botar em ordem a parte espiritual. Não era, porque Ezequias tinha acabado de promover um avivamento em Israel. Então era realmente botar em ordem a casa dele, ele e o relacionamento dele com a família e a herança que ele ia deixar. Ele não tinha filhos. E Deus tinha que cumprir através dele a promessa de continuidade do reinado de Davi. E Ezequias tinha perdido de vista isso. E aí eu fiz aquela pergunta, caramba, mas se Deus tinha que cumprir a promessa dele a Davi, e ele tinha que dar um filho a Ezequias, por que ele não deu esse filho antes de Ezequias ficar doente? Porque ele queria mover o coração de Ezequias através de uma sinergia com Ezequias. Percebe que Deus ele age assim em todo o tempo, ele esperou, ou ele deu, é até uma coisa interessante, né? Deu ou permitiu, depende da interpretação. O calvinista vai falar que deu, né? O arminiano vai falar que permitiu. Então ele deu ou permitiu a doença de Ezequias para que Ezequias se movesse em seu coração até Deus, para que Deus desse os 15 anos a mais direcionados. Olha, eu estou te dando 15 anos a mais. O que você vai fazer? Botar em ordem a sua casa. E ele fez isso? Ele não fez isso. Porque quando Isaías vai falar para ele que a tomada de Babilônia, levando os filhos dele e as riquezas daquele reinado para a Babilônia, aconteceria depois da geração dele, ele falou, opa, que beleza. Ótima essa palavra. Por quê? Porque não é comigo. Então ele estava olhando para quem? Para ele mesmo, para o seu umbigo. Quando ele perdeu de vista o quê? O propósito. Os 15 anos dele não era para ele ir para a praia, não era para ele curtir um balneário, não era para ele empreender os negócios dele. Não, era para ele cumprir um desígnio de Deus. Então, o filho que está sendo dado a Manoá, os pais de Sansão, tinham um desígnio, tinham um propósito. Então, via de regra, irmãos, quando a gente ouve aquela palavra de que tudo aquilo que você pedir em nome de Cristo, ele o dará, a gente pensa que é colocar no final da oração em nome de Jesus. Por que tem uma garantia de que Deus vai atender uma oração que é feita no nome de Cristo? Porque ela tem um propósito. Porque tem um princípio por trás disso aí, que é Deus não nega a si mesmo. Se tem um propósito, é a vontade dele soberana que está sendo imposta através da oração. Então, Deus vai negar a si mesmo? Eu quero, mas não quero. Eu vou fazer, mas não vou fazer. Eu prometo, mas não prometo. Não é isso. Então, quando a gente ora com propósito, essa oração é em nome de Jesus. Mesmo que você não fale em nome de Jesus no final da oração. Na verdade, eu estava até me policiando para, nas minhas orações, parar de falar em nome de Jesus no final da oração. Por que isso? Para tentar fazer vocês entenderem que não é o em nome de Jesus na frase que faz a oração ser em nome de Jesus. É para quebrar, é para ser transgressor com uma regra evangélica vigente que não tem sentido em si mesmo. Então,
quando a gente olha para essa palavra de Jesus, o anjo do Senhor, falando assim, olha, por que pergunta meu nome, visto que é maravilhoso? E você começa a identificar que aquele é Cristo, você tem que começar a olhar para o ministério de Cristo e ver que comissionamento ele deu à igreja. Para você começar a pensar o seguinte, caramba, eu posso fazer um paralelo entre a vida de Sansão e o propósito dele, e a chamado da igreja e o propósito dela? Ao final disso aqui, a gente vai começar a meditar um pouco nisso, mas não vamos chegar nisso hoje. Deixa eu explorar um pouquinho mais a caminhada da vida de Sansão, beleza? Passa o capítulo 14 aí, por favor. O que acontece? A gente não vai ler tudo, tá? A gente vai ler algumas partes. Se eu fizesse... Eu vou começar com uma pergunta, vamos lá. Todo mundo... Alguém aqui que está sentado na mesa, não dá para eu fazer essa pergunta e ver a resposta do pessoal que vai assistir essa gravação depois. Mas vocês que estão na mesa aqui, coloque nos comentários, né? Alguém aqui nunca leu a história de Sansão, ou nunca ouviu a história de Sansão, ou não sabe do que se trata a história de Sansão? Pode levantar a mão, assim, de boa. Então todo mundo aqui já ouviu. Beleza, então você tem uma certa noção de como a história começa e como a história termina, certo? Se eu fizesse só uma pergunta, né? Por que Sansão perdeu a força dele? Qual seria a sua resposta, Pierre? Não, Pierre não. Pierre está lendo isso aqui recentemente. Não, Pierre não. Arcelino. Por que Sansão perdeu a força dele? Termos práticos. Está escrito lá o quê? Porque ele cortou o cabelo, certo? Quebrou o pacto de Nazireu. Porque ele quebrou o pacto de Nazireu cortando o cabelo. Beleza. Isso eu disser para você que não é isso. Aí você se escandaliza, né? Por quê? Porque vocês e eu temos uma tendência a reduzir as coisas de Deus para aquilo que é o aspecto mais visível e tangível do que se apresenta. O que era o pacto de Nazireu? Eu acabei de explicar. O pacto de Nazireu era você guardar todas as leis de Deus, somado a isso, não cortar o cabelo, não tocar em morto, né? E não você pegar o fruto da videira, ou beber, ou comer. Não, comer algo imundo já está na lei. Comer algo imundo está na lei. Fora o que está na lei, essas coisas que não estão claramente na lei. Específico, a mais para o Nazireu. Tá. Ali no verso 2, ó. Subiu e declarou ao seu pai e sua mãe e disse: vi uma mulher em Tinate, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de seus irmãos, nem entre todo o teu povo, para que tu vais tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai o quê? Toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Irmãos, lá em 1 João, fala que tem uma tríade que é aquela impulsionadora do pecado do homem, né? Que é o quê? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Então você vê um Sansão guiado pela vista, vendo a beleza de uma mulher e falando: eu quero ela como mulher. Aí os pais falam: pô, mas não tem mulher aqui? Ele falou: mas é só essa aqui que me agrada. Qual era o mandamento de Deus para os israelitas? Não se envolver com mulher estrangeira. Para quê? Para não ser corrompido pelos costumes dos povos circunvizinhos. Qual é o propósito de Deus quando ele fala assim, registrado por Paulo, né? Que não há comunhão entre luz e trevas, e você, cristão, não deveria casar com não cristão? Pessoal, todo relacionamento tem crises. Fontes, tem crise?
Casamento? Não? Tá bom, excelente. Então, todo relacionamento tem crise, pessoal. Por quê? Porque você está falando de um ser humano falho, casado, se relacionando com outro ser humano falho. E, por vezes, a carne gritante de um se choca com a carne gritante de outro. E aí acontece aquilo que está no livro de Eclesiastes, o ferro que afia, desculpa, que está em Provérbios, o ferro que afia, o ferro, sai faísca, né? Eles vão se moldando, mas sai faísca. Quando há atrito no relacionamento, você soluciona esse atrito quando você tem Cristo, se voltando para quem? Para o caráter de Cristo. Aí você pensa, caramba, o que Cristo faria? Como Cristo agiria? O outro cônjuge vai fazer a mesma coisa. E aí os dois estão apontando para a mesma direção, estão andando rumo ao mesmo propósito. Quando os valores não são os mesmos, a minha decisão vai ser por Cristo, o do meu cônjuge não cristão vai ser por outro parâmetro, que não é Cristo. Então não está andando para a mesma direção. E aí lá na frente isso aqui dá cisão, se rasga. Então, em última instância, Deus está querendo proteger quem? Quando ele dá essa ordem para os israelitas, quando ele dá essa ordem para Sansão e quando ele dá essa ordem para você no Novo Testamento? Você. Você mesmo. Olha que você vai sofrer. Lá você não vai ter ferramental para superar aquela dificuldade. Meu amor por você faz com que você se guarde dos meus mandamentos se você fizer isso. E você não faz. Então Sansão está ignorando uma diretriz de Deus, caminhando conforme a concupiscência dos olhos, e ele vai colher o que com isso? Sofrimento. Claramente vai acontecer isso aí. Claramente. Não vamos ler, não. A gente vai discutir isso um pouco melhor no próximo encontro, mas já vou adiantar, já para quebrar os vícios evangélicos que alguns de vocês carregam de interpretar a coisa por motes puramente visuais, né? Tá, ele casa com uma mulher estrangeira. Quando ele está indo para o casamento, ele encontra um leão. E ele luta com esse leão e despedaça ele como se fosse um cabrito, né? Lá diz assim, ele... Aí depois ele volta e encontra a carcaça do leão e mel. Aí ele vai lá, toma do mel da carcaça do leão, certo? Nazireu pode encostar em corpo morto? Não. Aí ele quebra o segundo mandamento. Beleza? Ok. Aí ele se casa com essa mulher. Ele vai dar um banquete. A palavra... Isso aí vocês não teriam como saber. A palavra banquete, que é usada ali no hebraico, faz referência à festa de bebidas. E ele faz com os filisteus. Ele pode beber? Ele não pode beber. Ele quebra, aí ele quebra o outro mandamento. E aí, finalmente, vamos lá, por várias questões que a gente vai analisar no nosso próximo encontro, que eu tenho que terminar os 25. A novela da Record me enganou. A novela da Record te enganou. Com certeza. O que acontece? Ele lança um enigma, aqueles homens filisteus, né, com o enigma que é lançado, eles perturbam a mulher dele, ameaçando ela, falando, a gente vai queimar você e sua família se você não descobrir esse enigma aqui. Aí ela vai encher o saco do Sansão, aí ele não aguenta a mulher no ouvido dele, não, me diz o enigma, aí ele fala para ela, aí os caras jogam na cara dele o enigma, né? Aí ele vai lá, por vingança, mata, né, 30 caras para pegar as 30 túnicas. Aí a coisa só vai escalando. Né? É isso. A coisa vai aumentando. Percebe que tudo começou quando ele olhou para uma mulher e fez o que não deveria fazer? Tudo começou quando ele resolveu seguir os olhos dele e casar com a mulher filisteia. Aí, ok. Acontece isso. Aí ele abandona a mulher dele. Olha só. Ele abandona a mulher dele. Coisa que Deus não aprovava. Ele abandona a mulher dele.
Depois ele se arrepende e volta para pegar a mulher dele de volta. Aí os filisteus já tinham dado a mulher dele para outro cara. Aí ele fica mais pé da vida ainda, né? Porque, caramba, pegaram a minha mulher. Aí ele vai lá, coloca tochas nas raposas, queima o campo dos filisteus. Aí os filisteus vão lá, matam a mulher com a mãe, com o pai e a família toda queimada. Aí a coisa vai aumentando. Até o ponto que ele vai se refugiar numa pedra. Aí os próprios israelitas começam a ser oprimidos pelos filisteus. A gente vai matar todos vocês. Por quê? Porque Sansão fez um negócio com a gente. Aí o pessoal vai lá e fala assim, poxa, olha o que você fez, a coisa está só aumentando, agora a gente que vai sofrer, porque você sabia que se você fizesse isso, né? Aí ele, não, eu fiz a eles como eles fizeram a mim. Tipo assim, olho por olho, dente por dente. Um cara que devia ser cheio de Deus. Estava se movido pelo quê? Pela vingança. E aí ele fala, ok, tá bom, vou me entregar, vocês me levam. Aí quando ele chega lá para se entregar, ele rompe as cordas, o Espírito de Deus se aposta dele, ele mata uma galera, né, com a queixada de jumento. Depois disso, ele volta para o lugar onde ele estava. Aí, depois de ter feito isso, ele vai murmurar com Deus, porque ele ia morrer de sede. Ah, eu fiz tudo isso, e agora o Senhor vai me matar de sede aqui. A gente vai ver esses detalhes. Eu estou só resumindo para depois a gente voltar aí, pedaço por pedaço. Tá? Aí, murmurando. Aí, Deus faz brotar água, ele bebe daquela água. E aí, ele se engraça com uma prostituta, se deita com uma prostituta filisteia. Aí, depois, ele olha para Dalila, que também era estrangeira, e aí começa a se envolver com Dalila, e aquele povo vem e compra Dalila uma fortuna para ela tentar descobrir qual é o segredo dele. E aí ela vai perguntando para ele, e ele diz que o segredo, no final, depois de dizer que era as tranças presas com tear, que era para amarrar com cordas virgens, aí ele fala, não, é porque eu sou nazireu, nunca passou navalha na minha cabeça. Ele acreditava que a força dele era o cabelo, irmãos. Vocês percebem isso? E nós fomos induzidos a acreditar que era isso também. Só que, o que estava acontecendo com Sansão desde o momento que ele olhou para aquela mulher, lá atrás? Pouco a pouco, ele foi se afastando de Deus cada vez mais. Ou seja, ele casou com uma mulher estrangeira, ele bebeu vinho, ele pegou no corpo morto, ele começou a se mover por vingança, ele começou a murmurar. Ou seja, a vida do cara foi só um abismo sobre outro abismo, sobre outro abismo, sobre outro abismo. Cortar o cabelo, irmãos? Hã? Cortar o cabelo, irmãos. Foi a gota d'água de uma coisa que já estava sacramentada. Ele abandonou Deus. Ele abandonou Deus. E eu entendo que ele ainda tinha força até aquele momento, porque Deus foi longânimo para com ele. Vocês percebem isso? Qual é o tamanho do amor de Deus? Um cara que foi fazendo pecado após pecado, quebrando voto após voto, e Deus com ele, 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 Deus com ele. Vocês percebem que é assim com a gente? Vocês percebem que nós somos potencialmente Sansão, e nós quebramos, e nós transgredimos, e nós nos afastamos, e nós viramos as costas, e Deus conosco, e Deus conosco, e Deus conosco, e Deus conosco. Só que chega um momento, irmãos, que quando a última barreira foi quebrada, a última, cortou o cabelo. Aí Deus já se havia retirado dele. E aí a gente acha que era o cabelo. E aí a gente vai trabalhar mais na nossa próxima conversa sobre a questão dos filisteus furarem os olhos dele e ele ter sido guiado por vista no início da conversa. Tá bom? Mas eu tenho que encerrar porque já vai ter alguma coisa aqui. Amém?